Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula, mais um dia na presença de Deus. Vou pedir para a tia Sara nos dirigir a Deus em oração para iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus Pai, obrigado porque permitiu que temos mais um dia, Senhor, para falar da Tua palavra, estar em Tua presença. Senhor, viemos aqui te pedir. Não tô coisando. Peraí. Fecha o microfone. Aí. Pronto, desculpa, tia Sara, pode continuar. Senhor, ainda em Sua presença, viemos te pedir pelos nossos irmãos, Senhor, as pessoas que estão enfermas, como a avó do Lucas. O Senhor esteja guardando a saúde dela. A Ana, que está viajando, que deu tudo bem na viagem. A professora da Rosa, que está melhor, graças a Ti, o Senhor tem cuidado dela. Nossos familiares, Senhor, tem protegido a cada um. Venho te pedir também, Senhor, agradecendo pelos aniversariantes que já foram e que estão vindo, a dádiva da vida que o Senhor tem nos possibilitado ter a cada dia. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas até aqui. Sei com a tia Karine e com a palavra que ela vai nos passar hoje, e seja uma palavra guiada por Ti e que chegue aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, na aula passada, a tia Sara, falou pra gente dar bom dia pro Lucas, que entrou, tá bom, Sara? Então, aí continuando, nossa aula da semana passada, a tia Sara, ela falou pra gente sobre a ressurreição de Jesus, Como é que foi, que levaram um susto no começo, acharam que o corpo de Jesus tinha sido roubado, mas que na verdade só tinha se cumprido o que ele havia prometido, que era a sua ressurreição. E promessas, são coisas que as pessoas fazem para realmente cumprir ou às vezes até para enganar a gente. Por exemplo, a tia Karine vai levar um pedaço de bolo essa semana para vocês em casa. Vocês acham que eu vou levar ou que eu só estou fazendo para agradar vocês? Essa promessa eu não vou cumprir. Coronavirus, não pode. O que vocês acham? Hein? Travou todo mundo, tia Sara? Ou ninguém quer falar comigo? Eu acho que você não vai cumprir, tia. Que não pode. É verdade. Você não vai cumprir, é coronavírus. Então, mas tem uma promessa que foi feita para nós, que essa a gente é só esperar que um dia ela vai se cumprir. E é essa que a gente vai ver hoje. Quando o Senhor Jesus, ele conversava bastante com os apóstolos quando estava aqui na Terra, E em uma dessas conversas, ele falou que ele iria partir, que ele iria embora. Aí eles ficaram meio assustados com essa situação, que eles iam perder Jesus. Mas como assim? O nosso mestre, ele vai embora? Não tem lógica isso. Não, a gente não pode ficar sem o nosso mestre. Ele falou assim, para eles não ficarem aflitos. Ele falou assim, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas casas e eu vou preparar um lugar para você. Se não fosse assim, eu não teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo para onde eu estiver que vocês estejam também. Aí eles já começaram a ficar todos empolgados, Nossa, mas onde é que é esse lugar? Quando é que a gente vai? Nossa, eu não vejo a hora de poder ir para esse lugar e tal. Na hora, eles até não estavam entendendo muito tudo, houve até um pouco de curiosidade, Mas aí, depois de um tempo, aconteceu tudo aquilo que a gente já viu nas últimas aulas. Jesus foi preso, julgado, condenado, crucificado, morreu e ressuscitou. E a gente viu na última aula, que ele apareceu lá para Maria Madalena e mais outras mulheres e para dois apóstolos no caminho de Emaús. Quando ele estava nesse caminho, ele falou, mas as pessoas os discípulos não reconheceram muito bem ele de imediato, E aí foi a primeira aparição de Jesus para os apóstolos. Algumas semanas depois, a Bíblia fala que os apóstolos estavam reunidos dentro de uma casa, menos Tomé. Quem está aí com o álbum dos apóstolos? Alguém está aí perto com o álbum dos apóstolos? Não?
Se vocês pegarem o Atos dos Apóstolos, vão ver que o apóstolo de hoje é o apóstolo Tomé. E ele não estava nesse momento com os discípulos. Foi aí que Jesus apareceu na casa e falou que a paz esteja com vocês. De imediato, eles ficaram meio assustados, né? Falaram assim, como assim? A gente está aqui, de repente apareceu. Achavam até que era um fantasma. Já pensou? Você está assim, dentro de uma casa, com seus amigos, de repente aparece. Aí fala, a paz esteja com vocês. Ficaram assustados. Mas aí Tá Jesus... tudo trancado na casa, né, tia? Exatamente. Mas aí ele falou, não precisa ficar assustado, vocês podem me tocar. Ou seja, não era um espírito. Jesus não era um fantasma. Ele realmente havia ressuscitado. Ele estava com um corpo, só que agora com um corpo glorificado. E que eles podiam tocar em Jesus, ver que Jesus estava lá. Aí ele falou assim, vocês têm comida? Eu estou com fome. Então, Jesus, ele estava lá em carne e osso. E ainda comeu um peixe assado bem gostoso com os discípulos. Então, o que aconteceu? Com isso, eles viram que realmente Jesus tinha ressuscitado. E aí, eu vou pedir para o Luquinha, você está com a sua Bíblia aí? Hein, Luquinha? Você está com a sua Bíblia aí? Só sim. Você lê para a gente no livro de Lucas, o capítulo 24, o versículo 44 e 46? Tá. Eu gosto. Lucas, capítulo 24, versículo, eu quero que você leia o 44 e o 46, por favor. Eu vou... Lucas 24, capítulo 24, versículo 44 e 46. o Novo Testamento, né? Isso. É o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas Capítulo 24, desculpa, versículo 44 e o 46, por favor. Qual é, tia? É Atos dos Apóstolos? Não, Lucas, capítulo 24, versículo 44 e 46. Achou, Luquinhas? Sim. Então lê pra gente, por favor. Tá. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprir todo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele disse assim: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Isso, obrigada, Luquinhas. Então ele falou assim, vocês estão aí todo espantado porque agora eu tô aqui, mas tudo isso já estava escrito pelos profetas que iria acontecer. E eu já tinha falado para vocês que isso ia acontecer. Então não é nenhuma novidade, não é uma coisa assim, nossa, Jesus apareceu aqui, ele ressuscitou. Não, isso já havia sido prometido desde o Velho Testamento e Jesus já havia falado para os apóstolos. Então só estava se cumprindo o plano de Deus para a nossa salvação. E aí Jesus falava também que ia mandar um consolador, porque ele não ficaria aqui ainda há muito tempo, né? Depois que ele ressuscitasse. Mas isso, calma, a gente vai falar sobre o Consolador em outra aula. Hoje a gente só vai falar sobre Jesus e sobre esse período que ele ficou aqui depois da ressurreição.
E aí os apóstolos ficaram maravilhados de ver Jesus. Eles, nossa, e aí eles encontraram Tomé. Ai, Tomé. Aí eles falaram, Tomé, você não sabe, a gente viu Jesus. Ele apareceu pra gente. Ele veio, comeu com a gente, sentou com a gente viu Jesus. Aí o Tomé olhou assim, desconfiado, e ele disse o seguinte, quem pode ler para mim João, capítulo 20, versículo 25? O livro de João. Tá bom, acha aí. João, capítulo 20, versículo 25. Lê pra gente, por favor. Capítulo 20, né? Isso, versículo 25. O que o Tomé disse depois que os discípulos falaram isso para ele? Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar no meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então ele falou assim, se eu não ver Jesus, eu tenho que não só ver, mas eu vou ter que tocar. Por quê? Porque ele vai estar lá com a marca dos pregos na mão dele, machucado. Eu tenho que tocar. Se não for assim, eu nem creio. Eu não acredito que vocês viram Jesus. Ele estava duvidando dos discípulos e duvidando que Jesus havia ressuscitado mesmo. Aí, em menos de uma semana, estavam todos os discípulos novamente reunidos, trancados dentro de uma casa, e aí novamente Jesus apareceu para eles e disse, a paz seja convosco. Aí, dessa vez Tomé estava, né? Tomé viu, e aí Jesus se dirigiu diretamente a Tomé, e Jesus disse que se Tomé quisesse, ele podia tocá-lo. Toca nas minhas marcas. Aí Tomé ficou tão envergonhado, ele ficou tão assim, aí ele falou assim, Senhor meu e Deus meu, tipo, falando assim, Senhor, me desculpa por ter duvidado, me perdoa. Por quê? Porque o Tomé viu agora e ele realmente se arrependeu de tudo que ele havia falado antes. E aí, com isso, Jesus, ele apareceu para todos os discípulos. E depois dessa bela arrependimento de Tomé, que ele falou, Senhor Deus meu e Rei meu, ele realmente reconheceu que Jesus estava ali, a gente pode parar um pouquinho para pensar como é que Jesus estava depois da ressurreição. Então, ele não era todo mundo aqui já chegou à conclusão comigo que Jesus não era um fantasma, né? Que ele não era só espírito, que realmente ele estava num corpo, mas ele estava num corpo glorificado. Ele estava num corpo transformado. Por quê? Porque ele havia ressuscitado para se cumprir a promessa da sua vinda e que ele iria morrer e ressuscitar para vencer a morte, e através disso nós temos salvação através do seu sacrifício. E eles não reconheceram Jesus de imediato, justamente porque ele estava nesse corpo glorificado, ele estava diferente. Imagina quando nós estivermos com Jesus, ou os nossos entes queridos, que hoje em dia já se foram, né, já não estão mais conosco, eles também estarem na sua melhor versão, no seu fortes, saudáveis, bonitos, mas não bonitos só porque vai estar com o rosto bonito, mas sim porque eles vão estar do jeito que realmente nós deveríamos ser, com saúde, com força, podendo caminhar, às vezes alguém, por exemplo, perdeu já um avô, que às vezes acontece, né? Da gente perder um avô e a gente lembra do nosso avô debilitado, numa cama e tudo mais. Só que esse avô, se ele aceitou Jesus como Salvador e um dia nós vamos nos reencontrar com ele no céu, ele não vai estar daquele jeito que a gente lembra quando ele já estava no final da vida dele, todo debilitado, ele vai estar num corpo transformado, ele vai estar talvez até jovem, eu não sei, né? A gente vai descobrir isso lá no céu, mas ele vai estar andando, ele vai estar falando, ele vai estar com saúde. Então, esse corpo transformado que Deus prometeu pra gente, quando nós ressuscitarmos com ele, porque ele vai vir nos buscar, né?
E aí, depois disso, Jesus ainda apareceu uma terceira vez, depois dessa que ele estava dentro da casa para os discípulos, que os apóstolos decidiram ir pescar. Então foi Pedro pescar, junto com Tomé, Natanael, Tiago, João, filho de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Eles decidiram ir pescar à noite. E eles ficaram a noite inteira pescando. E quando amanheceu, o barco deles estava vazio. Não tinha um peixinho no barco. A noite inteira tentando pescar de todas as formas possíveis e não tinha um peixinho no barco. Aí na praia, eles viram um homem em pé na praia, de longe. E o homem falou assim para eles: vocês pescaram alguma coisa? Aí eles falaram: não, a gente ficou a noite inteira aqui e a gente não conseguiu pescar nada. Então Jesus deu uma ordem para eles. Quem mais está com a Bíblia, além do Diogo e do Lucas? Rosa, você está com a Bíblia aí perto? Tô. Então, lê para a gente João, capítulo 21, versículo 6, para a gente ver a ordem que Jesus deu para os discípulos. Capítulo quê? João, capítulo 21, versículo 6. Tá. E acha aí? Posso ler? Pode. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Então, grande era a quantidade de peixes. Então ele falou assim, Jesus falou lá da praia, agora vocês vão jogar a rede para o seu lado direito. E nessa hora os discípulos obedeceram e veio tanto peixe na rede que já estava quase afundando o barco. Eles falaram assim, nossa, a gente ficou aqui a noite inteira e não pegou um peixe. Aí que eles entenderam que aquele homem que estava lá, só aí que eles entenderam que era Jesus. E aí eles estavam lá tentando puxar a rede, mas Pedro ficou tão contente de ver Jesus que ele deixou os amigos dele para se virar com a rede e pulou no mar e foi nadando até a praia, que ele queria chegar perto de Jesus logo. Ele não queria nem mais se importar com os peixes que eles estavam pescando. Aí lá na praia eles ficaram com Jesus, conversaram, comeram e Jesus falou mais um pouco com eles. Então Pedro queria aproveitar ao máximo depois de aquilo que ele tinha feito. Lembra que Pedro tinha negado a Jesus? Ele queria agora mostrar que ele estava arrependido, que ele realmente tinha se arrependido do que ele tinha feito e queria ficar o máximo de tempo perto de Jesus. E aí, depois dessas várias vezes que Jesus apareceu, e ele apareceu mais outras vezes e fez vários milagres, chegou a hora de Jesus partir. Aí você fala, mas Jesus vai partir, ele acabou de ressuscitar. Quer ver? Vamos ver quanto tempo ele ficou aqui na terra depois da sua ressurreição. 40 dias. Isso mesmo, Luquinhas, foi 40 dias. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Ele ficou 40 dias aqui na terra depois da sua ressurreição. Aí estavam lá os discípulos, outras pessoas reunidas com Jesus, e de repente, imagina a cena de Jesus flutuando assim, subindo, 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 até sumir nas nuvens. Aí os discípulos ficaram assim, olhando para o céu, admirados com o que estava acontecendo, né? Uma pessoa. Hoje em dia a gente pensa em voar, pensa em super-herói, né? Uma pessoa voando pensa em super-herói, mas não, era Jesus subindo aos céus, todo mundo ficou assim, nossa. Mas eu falei assim, não precisa ficar olhando para lá, não. Não. Assim, não fica olhando para lá, porque agora Jesus foi cumprir o que ele tinha feito, ele foi preparar um lugar para nós. Então, aí foi a quase última parte da história, né? Porque Jesus, ele nasceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas o que ainda falta acontecer? Que essa é a promessa que a gente tem e que nós devemos esperar
que um dia ela vai acontecer, a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas nós sabemos que Jesus virá dos céus e virá para nos buscar e levar e morar nesse lugar lindo, com um corpo renovado, na sua melhor forma, sem doenças. Às vezes a gente se machuca ou fica doente e fica pensando, nossa, que dor, eu não aguento mais ficar nessa cama. Mas a gente tem que pensar que é só um momento, que a nossa eternidade é com Jesus lá no céu e que lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza e um dia essa promessa vai ser cumprida. A gente não sabe quando, a gente não sabe que horas, mas nós sabemos que nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, podemos acreditar nisso e um dia iremos morar com Jesus no céu. Aí eu vou encontrar a tia Sara, eu vou encontrar o Diogo, eu vou encontrar o Luquinhas, eu vou encontrar a Rosa, eu vou encontrar a Isa. Aí eu vou estar lá linda, forte, no meu melhor corpo. Será que a tia vai estar mais magrinha? Ela não está alta. A tia Sara vai estar alta? Quem sabe? Não é? Quem sabe, não é verdade? E também nós teremos esse corpo glorificado. E a gente não vai mais sentir dor, não vai mais sentir tristeza. A gente vai rever aquelas pessoas que já foram para o céu. A gente vai conhecer outras pessoas que também, de outros povos, de outros países, que também aceitaram Jesus. Vai ser lindo. E essa é a nossa lição de hoje. E para a gente lembrar, deixa eu aqui compartilhar com vocês a parte do credo de hoje. Vou colocar aqui. A gente vai ver Noé, Abraão, gente. Já pensou? Que legal. Aqui tá todo mundo vendo? Sim. Então tá assim, ó. Sim. Subiu ao céu e está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha ali os apóstolos olhando admirados Jesus subindo aos céus. Claro que eles não viram, né, aquele trono, mas quer dizer que Jesus está agora lá preparando um lugar para nós. Então, subiu ao céu e está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É a nossa parte do credo de hoje e a nossa certeza de que um dia nós estaremos com Jesus no céu. Amém? Amém. Então, para encerrar nossa aula, eu vou pedir para a Isa nos dirigir a Deus em oração, agradecendo por essa promessa que nós temos certeza que será cumprida. A gente não sabe o dia, mas a gente sabe que um dia estaremos com Jesus no céu. Você ora para a gente, Isa, por favor? Tá me ouvindo, tia? Estou. Pode orar. Querido Deus, bondoso Pai, te agradeço, Senhor, pela possibilidade desta aula. Também, Senhor, porque o Senhor se sacrificou por nós, para nós podermos nos reencontrar. Que o Senhor possa estar com cada um presente nessa aula e também quem não pôde comparecer hoje. Que o Senhor possa estar sempre cuidando de nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, bom descanso hoje e a gente se vê na próxima aula. Um beijo e tchau.